Seja bem-vindo ao canal de audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês. E você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigada. Para pedir um favor um tanto estranho. Descobri há pouco tempo algumas cartas de amor na maleta do meu marido que acredito serem da sua esposa, Janete. Desconfio que meu marido, Ken Alsop, a tenha conhecido em uma conferência médica em Coronado, 3 meses atrás. Ao que parece, eles vêm tendo um caso desde então. Cheguei a essa conclusão porque as cartas da sua mulher para ele contêm referências de um relacionamento sexual. Sinto muito, David. Não sei como é seu casamento, e obviamente nem sequer te conheço. Mas se isso causar algum sofrimento para você, lamento ser a responsável por dar a notícia. Também peço desculpas por revelar isso quando talvez você preferisse não ficar sabendo. Para mim, é uma situação inacreditável. Tomei a melhor decisão de que me considero capaz. E isso me leva ao favor que mencionei antes. Assim como meu marido tem cartas da sua mulher, acredito que ela deva ter cartas dele. Enquanto tento decidir o que fazer a respeito da traição de Ken, estou desesperada para entender por que ele fez isso. Então, se você encontrar na sua casa alguma carta do Dr. Kenneth Alsop, de Ensino, Califórnia, ou de seu consultório no Centro Dermatológico de Los Angeles, eu agradeceria se me mandasse uma cópia. Por favor, não tenha medo de que as cartas possam ser interceptadas. Sou eu que cuido da correspondência aqui em casa. Não incluí no envelope as cartas da sua mulher, porque isso me pareceu cruel. Mas se quiser vê-las, posso te fazer o mesmo favor que estou pedindo, claro. Para encerrar, sei que apareci de repente sem oferecer nada além de más notícias, mas saiba que o meu coração está com você, David, apesar de não nos conhecermos. Cordialmente, Kerry Alsop, 20 de janeiro de 1977, Ensino, Califórnia. Caro Sr. David Mayer, preciso me desculpar pela minha carta anterior. Eu a enviei num impulso de emotividade e, considerando que não obtive resposta, receio que tenha tomado a decisão errada. Por favor, aceite meu pedido de desculpas. Não foi minha intenção atrapalhar sua vida de forma alguma. Cordialmente, Kerry Alsop, 2 de fevereiro de 1977, Carlsbad, Califórnia. Prezada Kerry, por favor, não precisa se desculpar. Sua carta me pegou de surpresa. Não escrevi de volta porque a princípio fiquei rezando para que você estivesse errada. Apesar de ter procurado pelas cartas do seu marido, não encontrei nada. Revirei a mesa de cabeceira e o carro da minha mulher, além da caixa de joias e do fundo das gavetas da comoda. Fucei até nas decorações do Hanukkah. Nenhuma carta sequer. Imaginei que pudesse haver várias Janete Meyers na região de San Diego, e que deveria ser alguma delas. Foi só alguns dias atrás que descobri que você estava certa, no fim das contas. Eu estava na sala de estar aqui de casa com Janete e nossos 4 meninos vendo TV quando o telefone tocou. Janete atendeu, e percebi que ela preferiu ir falar na extensão que fica no quarto. Não pretendia espionar, mas foi exatamente o que fiz. Eu a ouvi cochichando alguma coisa com alguém, e escutei muito bem quando ela disse: "Vejo você em breve, Ken." Voltei correndo para a sala e fingi que não tinha ouvido nada. Quando ela apareceu, perguntei quem era, e Janete disse que era Tricia Mason, uma vizinha que mora a 2 casas da nossa. Foi então que ficou claro para mim que ela estava me traindo. Mas fiquei surpreso ao me dar conta de que meu instinto me disse para fingir que nada estava acontecendo. Imediatamente decidi esconder o que sabia. Por que fiz isso? Por que não tirei tudo a limpo? Não sei ao certo. Mas saber que você está fazendo a mesma coisa de certa forma me consola. Como você consegue esconder isso sem deixar transparecer? Quando recebi sua carta, fiz um esforço gigantesco para me convencer de que você era louca, porque descobrir que a minha mulher estava me traindo era uma ideia insuportável para mim. Mas se estou te escrevendo agora, acho que é porque já estou suportando. Você não é louca, não está enganada, e neste momento, talvez seja a única pessoa que está me dizendo a verdade. Eu não tenho cartas do seu marido para mandar. Se encontrar alguma, prometo enviá-la para você. Mas enquanto isso, poderia me mandar as cartas da minha mulher. Como você, preciso saber o que anda acontecendo na minha casa. Eu lamento por tudo que você está passando. É verdade que nós não nos conhecemos, mas agora você parece ser a única pessoa que me entende. Ao seu dispor, David Mayer, 9 de fevereiro de 1977, Ensino, Califórnia. Caro David, lamento saber que estou certa sobre a sua mulher.
Eu também tinha um pouco de esperança de que pudesse haver um mal-entendido que explicasse as atitudes do meu marido. É engraçado o que a cabeça inventa para tentar nos poupar da verdade. Cheguei a cogitar a possibilidade de que quem estivesse escrevendo um roteiro de cinema e que as cartas fossem só material de pesquisa. Não é maluquice? Você não conhece o meu marido, mas eu garanto que aquele homem não é nada criativo. Quando me casei, minha mãe me disse que eu estava me comprometendo com uma vida sem graça e tediosa. Para ser sincera, essa é uma das coisas que sempre amei nele. Quem era uma escolha segura. Com ele não havia surpresas, ou pelo menos era o que eu pensava. É um homem metódico e lógico e responsável. Ora, estamos falando de um dermatologista que come sanduíche de peru todos os dias no almoço e só escuta álbuns antigos de Simon e Garfunkel e Mick Riva. Uma vez coloquei um disco do David Bowie, e ele falou que parecia que estava ouvindo um balaio de gatos gritando por mais drogas. Enfim, meu ponto é que não fazia o menor sentido pensar que quem pudesse estar escrevendo um roteiro de cinema. Era mais fácil considerar a hipótese de que meu marido pudesse mudar de personalidade do dia para a noite do que acreditar que ele me trairia. Mas ele continua sendo o mesmo quem que sempre conheci e amei, e ainda come sanduíche de peru todos os dias. A diferença é que ele é capaz de fazer coisas que eu jamais imaginaria. Tenho 6 cartas da sua mulher para o meu marido. Coloquei as cópias dentro do envelope. Quem guarda as cartas no compartimento mais escondido da maleta. Todo dia de manhã, quando ele está no banho, eu dou uma olhada nesse bolso. Pela curiosidade, fico quase contente quando encontro uma. Sempre quero saber mais. Só que sempre fico arrasada depois de ler. Ao que parece, eu gosto de sofrer. David, se quiser conversar depois de ler tudo, saiba que estou aqui. Eu queria ter tido alguém para isso depois que li. Você é a única pessoa para quem falei sobre essa história toda. Tenho vergonha demais de me abrir com algum conhecido. Em vez disso, sigo minha rotina: supermercado, salão de beleza, baralho com as amigas. Jantares, como se nada estivesse acontecendo. Você me perguntou como eu conseguia esconder tudo isso. Não sei. Acho que para mim é fácil agir como se nada estivesse acontecendo mesmo depois que tudo mudou. Nas noites em que quem está em casa, faço um bom jantar e depois desapareço atrás de um livro. Sugiro programas que não exijam muita conversa, como ir ao cinema ou sair para jantar com outro casal. Estou torcendo para que essa coisa toda acabe sem que eu precise fazer nada. Será que estou enfiando a cabeça na areia para me esconder? Não sei. Talvez esteja mesmo, neste momento. Mas Ken e eu temos uma vida que funciona bem para nós dois, apesar de todas as imperfeições. E acho que ele vai se lembrar disso em breve, e então tudo pode voltar ao normal. Eu espero que o mesmo aconteça com você, David. Espero que aconteça para nós dois, de todo o coração. Cordialmente, Kerry, 6 de setembro de 1976, Carlsbad, Califórnia. Querido Ken, eu achei que você tinha ficado louco quando me pediu para te escrever no momento em que eu estava indo embora na semana passada, como se estivéssemos cogitando a ideia de manter um caso secreto a longo prazo. Não estou dizendo que não gostei do tempo que passamos juntos. Você sabe que sim. Acho que isso ficou bem claro. Mas achei que era melhor encerrar tudo por ali mesmo. Só que agora não consigo parar de pensar em você. Não consigo parar de pensar em como me senti naquele quarto com você. Sinto como se tudo fosse sexy para mim agora. É como se fosse tudo novidade. 4 filhos, uma casa de pernas para o ar e as 1000 coisas que uma mulher precisa fazer se tornaram um peso nas minhas costas. E agora estou me sentindo mais leve. Tudo graças a você. Acho que essa é a minha forma de te agradecer pelo tempo que passamos juntos. Pelo jeito eu estava precisando disso. Sei que deveria estar me sentindo péssima. E acho que estou. Mas obrigada mesmo assim, Ken. Beijos, Janete. 17 de setembro de 1976, Carlsbad, Califórnia. Ken, para de graça. Eu expliquei que escrevi só para te agradecer e mais nada. Não insinuei que a gente deveria se encontrar de novo. Você não tem jeito mesmo. E você me perguntou coisas muito pessoais sobre David e eu. Não posso contá-las a você. Mas acho que o que você quer mesmo saber é se com ele é como foi com você naquela noite no Deu. A resposta é não. Você acendeu uma coisa dentro de mim que eu não conhecia. Uma coisa que eu nem sabia que queria. Só o fato de estar escrevendo isso agora, confessando isso para você, já mexe comigo. Beijos, Janete. 30 de setembro de 1976, Carlsbad, Califórnia. Ken, eu não acredito que você me ligou. Não sei nem como descobriu o meu número. Mas o meu coração disparou quando percebi que era você. Só de ouvir a sua voz de novo na cozinha da minha casa, meu ânimo já mudou. O que é essa coisa que entra na minha cabeça e não quer mais sair?
Consigo sentir suas mãos em mim mesmo você estando a quilômetros de distância, mesmo só tendo sentido seu toque naquela única noite. Você fez coisas comigo que ninguém tinha feito antes. Coisas que preciso sentir de novo. Acho que essa é a minha forma de dizer sim. Vou arrumar um jeito de voltar ao Hotel Del Coronado, só me diga quando. Beijos. Janete, 20 de novembro de 1976, Carlsbad, Califórnia. Que conversa é essa? Eu não posso largar o meu marido. E você não pode simplesmente abandonar a sua mulher. E acho que se a gente continuar com isso, todo mundo vai sair machucado. Uma coisa é fazer isso uma vez ou duas, ou 4 em uma noite. Mas agora estou sentindo que a coisa está saindo de controle. Eu não posso continuar fingindo ter amigos fora da cidade ou uma consulta médica a 1 hora de distância de casa. Precisamos acabar com isso, você não acha? Temos que esquecer um do outro, não é? Com amor, Janete, 14 de dezembro de 1976, Carlsbad, Califórnia. Você é a primeira coisa em que penso quando acordo e meu último pensamento antes de dormir. Estou tendo dificuldade até de beijar o meu marido agora. Outro dia, ele chegou perto de mim e estremeci sem querer. Não é que não goste dele, é que meu coração não está aqui. Meu coração está com você, Ken. Meu corpo é seu. Estou pensando em um plano para que a gente possa passar mais tempo juntos. Não só uma tarde ou uma noite, mas um bom tempo mesmo. Você teria como fazer isso em meados de janeiro? Todo ano, minha sogra vem passar um tempo com os meninos para que eu possa sair com as minhas amigas. Ela vai ficar aqui do dia 14 de janeiro até o dia 17. E se eu disser que vou viajar com elas, e em vez disso, a gente se encontrasse em algum lugar, você teria como ir? Beijos, Janete. PS. Eu ouvi Simon e Garfunkel outro dia no banco e lembrei de você dançando de roupão. Comecei a dar risada no meio da fila. Meus filhos acharam que eu estava louca. Você me deixa meio louca mesmo, acho. 18 de janeiro de 1977, Carlsbad, Califórnia. Estou me apaixonando por você. Deveria ter dito isso ontem quando você me falou, mas fiquei com medo do que poderia significar para minha vida, para minha família. Mas é verdade. Claro que é. Eu amo o cheiro da sua loção de barba. Amo essa necessidade que você parece ter de mim. Esse seu jeito de quem às vezes parece que vai morrer se não estiver me abraçando. Amo que você sempre pede os seus hambúrgueres com o queijo à parte. Nunca vi isso antes. Os últimos dias foram repletos de momentos marcantes que me fizeram me apaixonar cada vez mais por você. Eu amei ficar deitada de roupão na cama, comendo torradas. Amei ler o jornal com você na varanda. Amei o jeito como você me fez sentir linda parada na sua frente com um vestido velho e um par de botas gastas. Coisas que já tenho há anos. Doeu demais ter ido embora e deixado você lá. Eu não queria voltar para casa. Amo ser a mulher que sou quando estou com você. Parece que tudo no mundo se torna empolgante, e tudo fica fácil e divertido. Com você tudo é possível. Em casa estou sempre pensando nos meus filhos ou preocupada com dinheiro ou o que os meus sogros vão achar. Tenho tantas coisas para fazer durante o dia, e nenhuma delas é por mim, nem é o que eu quero fazer. Mas agora, quando faço tudo isso, penso em você. Penso na mulher que sou quando estou sozinha com você. Com você eu me divirto. Eu faço o que quero. Eu me sinto viva quando estamos juntos, sem preocupações. Só existe você para mim. É como se antes eu estivesse vivendo dentro de uma concha e você chegou e abriu e tudo se revelou. Eu me sinto renovada. E eu te amo por isso. E quero que você saiba. Beijos, Janete. 15 de fevereiro de 1977, Carlsbad, Califórnia. Prezada Carrie, obrigado por me mandar essas cartas. O conflito que você sentiu sobre enviá-las ou não pelo jeito foi o mesmo que senti ao ler. Teria preferido não as ler, mas sei que precisava. Sinto uma fúria infinita ao pensar nela compartilhando tudo isso com o seu marido. Quando penso nos dois juntos em um quarto de hotel, sinto uma coisa queimar com tanta força dentro de mim que parece que vou desmoronar. Ontem, no Dia dos Namorados, Janete foi atender a uma ligação lá no quarto. Fingi que não percebi o que ela estava fazendo. Mas antes mesmo que voltasse, fiquei tão irritado que abri um buraco na porta da despensa com um murro e fingi que tinha sido sem querer. Você não me conhece, mas a questão é que nunca esmurrei nada na minha vida. Nem sequer mato aranhas, na verdade as coloco em um pote e levo para fora. Por favor, não conte isso para Janete. Não que você faria isso. Acho que esse é o meu grande segredo, não? Não sou o homem que finjo ser, e ela com certeza não é a mulher que eu pensava que fosse. Eu sou um fraco por ainda não ter colocado tudo em pratos limpos? Sinto medo de acabarmos falando certas coisas e nunca mais poder voltar atrás.
Sinto medo pelos nossos filhos. Não quero ser um daqueles pais que moram em um apartamento de solteiro. Ela vai ficar com os meninos. E se ela se mudar com os meus filhos para Los Angeles para ficar com o seu marido? Mas também não sei quanto tempo vou conseguir continuar assim, vivendo uma mentira ao lado dela. Por quanto tempo eu ainda consigo esconder tudo isso dentro de mim? Me diga como você convive com essa situação, como passa seus dias. Eu não consigo encarar isso sozinho. Acho que não consigo sobreviver a essa situação. Por favor, Carrie, me diga como. Ao seu dispor, David, 16 de fevereiro de 1977, Carlsbad, Califórnia. Prezada Carrie, peço desculpas pela minha última carta. Eu estava enlouquecendo. Sei que você não tem como me ajudar com isso. Tenho certeza de que parecia um louco. Me desculpe por ter escrito para você em um momento de desespero. Ao seu dispor, David, 22 de fevereiro de 1977, Ensino, Califórnia. Caro David, você não tem por que se desculpar. Estou sempre disposta a escutar. E suas cartas me consolam. Podemos considerar que é uma via de mão dupla. Não acho que você seja fraco por não colocar tudo em pratos limpos. Como você sabe, eu decidi não ter essa conversa com o meu marido por enquanto. Acredito que ainda existe a chance de tudo se resolver sozinho, e em pouco tempo. Se isso acontecer, acho que vamos ficar contentes por não termos interferido. Mas mesmo que eu não achasse isso, a verdade é que ainda não sei se conseguiria confrontar quem agora. Em geral, prefiro não discutir nada com ele até ter certeza absoluta do que estou sentindo. Quem tem a mania irritante de ganhar todas as discussões comigo? Ele é muito inteligente e muito persuasivo. E eu muitas vezes acabo esquecendo porque estava brava enquanto discutimos. Então, não importa como a coisa termine, só vou falar com ele ou com qualquer outra pessoa sobre tudo isso quando souber exatamente o que quero dizer. O que é complicado. Claro, minha situação é diferente da sua. Eu não tenho filhos. Nós tentamos por anos, mas até hoje nunca consegui engravidar. Então acho que os meus medos são diferentes. Faz quase 10 anos que me casei com Ken. Não consigo imaginar a vida sem ele. Não saberia nem por onde começar. Tenho medo de ficar sem chão, longe de tudo que me é familiar. Sinto que não posso contar isso para nenhuma pessoa porque se eu não quero me separar dele, então ninguém pode saber. O que estou dizendo é que estou sozinha nessa, David. A não ser você. Você é a única pessoa que entende exatamente o que estou passando. E espero que se sinta assim também. Nós não estamos sozinhos. Pelo menos temos um ao outro. Não é o melhor prêmio de consolação, mas eu aceito se você aceitar também. Sobre a sua pergunta, é assim que passo meus dias. Em todos os momentos em que estou sozinha, me pergunto qual é o futuro que eu quero. Em vez de pensar no que aconteceu, penso no que pode me fazer feliz um dia, de preferência em breve. Por exemplo, ainda estamos tentando ter um bebê. Cada mês que passa parece uma nova oportunidade, pelo menos um novo começo. Essas tentativas não estão sendo fáceis, ainda mais agora. Ultimamente é quase como se eu tivesse virado uma versão diferente de mim mesma para manter vivo o entusiasmo por nós dois. Mas faço isso porque ainda acredito no futuro que desejo, uma família com o homem que escolhi. Estou tentando pensar em tempos melhores, mais para frente, não tanto no passado ou no presente, mas em um futuro mais alegre. Talvez isso possa ajudar você também. Tudo de bom. Carrie, 26 de fevereiro de 1977, Carlsbad, Califórnia. Prezada Carrie, seu conselho foi muito útil. Ontem à noite no jantar, enquanto Janete colocava as travessas com a vagem e a carne assada na mesa, fiquei olhando para ela, absolutamente intrigado. Como ela é capaz de ser duas pessoas ao mesmo tempo? Me dói imaginar o que mais ela pode fazer. Devo ter passado um tempão olhando para ela desse jeito, porque ela estalou os dedos na frente dos meus olhos e disse: David, me passa o sal, por favor. Olhei para os meus filhos, que ficaram me encarando como se eu fosse um extraterrestre. Então decidi pensar em outras coisas, como você falou. Pensei que daqui a 5 anos meu filho mais velho, Michael, vai se formar no colégio. Imaginei Janete comigo na formatura com nossos 3 meninos mais novos, Sam, Andy e Brian. Pensei em nós 5 aplaudindo quando Michael receber o diploma. E me imaginei olhando para Janete e não sentindo nada além de confiança e felicidade. Não sei nem se esse futuro ainda é possível. Mas preciso torcer para que seja, porque o outro futuro, em que estou sentado algumas fileiras atrás da minha família e tem outro homem ocupando meu lugar, isso eu não consigo suportar. Então, por enquanto, vou continuar pensando nesse futuro melhor até decidir o que fazer. Obrigado por estender a mão para mim. Conheço você apenas por meio dessas palavras escritas no papel,
e mesmo assim é como se fosse minha melhor amiga. Me conte mais sobre você, sobre a sua vida. Eu adoraria ouvir o que quiser contar. Ao seu dispor, David. 4 de março de 1977. Ensino, Califórnia. David, você já sentiu que sua vida passou sem que você se desse conta? Ultimamente ando sentindo aquela sensação de quem olha no relógio em um sábado, percebe que são 4:30 da tarde e se dá conta de que não fez nada o dia todo. Só não sei como vim parar aqui. Eu tinha 19 anos quando conheci Ken. Tinha acabado de começar o segundo ano na Universidade de Boston. Estava estudando para ser professora. Para ser sincera, não sei nem porquê. Acho que era porque todo mundo estava fazendo o mesmo. Conheci Ken em uma festa de uma amiga de faculdade. Ele estava terminando o último ano de medicina. Me chamou para sair propondo uma visita a uma exposição no Museu Isabella Stewart Gardner, e eu aceitei. Não lembro qual era a exposição, mas sei que já tinha ido algumas semanas antes e fingi que não conhecia. É interessante, o tipo de coisa que fica na memória. Enfim, não demorei a me apaixonar por Ken. Ele era tão confiante. Eu sentia que não sabia quem era na época, e ele parecia ter tanta certeza. Nós nos casamos em Boston quando eu tinha 21 anos. E acho que já contei isso. Os meus pais não ficaram nem um pouco satisfeitos. Eles achavam que eu precisava continuar solteira por mais algum tempo, para encontrar o meu lugar no mundo sozinha. Minha mãe sempre me dizia que as mulheres da minha geração têm muito mais oportunidades do que nos tempos de juventude dela, e parecia achar que eu tinha a obrigação de aproveitar isso do mesmo jeito que ela teria feito. Mas, sinceramente, eu só queria me casar com um cara legal, com um bom emprego e ter filhos. Acho que não sou uma grande feminista. Abandonei os estudos quando Ken foi admitido em um programa de residência em Chicago. Moramos lá por alguns anos e depois nos mudamos para Los Angeles quando ele veio fazer a especialização na UCLA. Agora que estamos bem instalados aqui, penso o tempo todo em voltar a estudar. Mas Ken sempre deixou bem claro que me quer em casa, me esforçando para tentar engravidar. Ele diz que se não está dando certo nem quando estou aqui tranquila, com certeza não vai acontecer se eu passar o dia todo fora de casa. Não sei se isso é verdade, mas fica difícil discutir com um médico. E assim fui passando os dias cuidando da casa, dando jantares para os colegas de Ken e as esposas deles e, ultimamente, ajudando a mãe dele a se acomodar na casa nova, que fica a 10 minutos daqui. Ela diz que se mudou para cá para me ajudar com as coisas. Acho que está esperando que um neto apareça a qualquer momento. Anda comentando que estou magra demais. Não era assim que as coisas deveriam ser. Tudo de bom. Carrie. 19 de março de 1977. Carlsbad, Califórnia. Carrie, eu sinto o tempo todo que a minha vida passou sem que eu me desse conta. Pensei que aos 30 e tantos anos já fosse ter alguma segurança financeira. Mas sou um professor de biologia do ensino médio que virou treinador dos times de hóquei sobre grama e de basquete feminino do colégio para ganhar um extra. Não entendo quase nada de hóquei sobre grama ou de basquete. Estou pensando em virar instrutor de direção também, porque pelo menos dirigir eu sei. Meus alunos me respeitam na minha frente, claro, mas eu escuto as piadinhas que eles fazem sobre meu cabelo grisalho pelas costas. Meu cabelo ficou todo branco aos 37 anos. Sempre quis ser um daqueles homens que envelhecem bem. As mulheres vivem falando que acham os homens mais velhos atraentes, não é mesmo? Eu nunca me destaquei pela aparência na juventude, mas pensei que quando estivesse mais velho fosse ficar mais bonitão. Mas infelizmente com os 40 cada vez mais próximos, também vieram uma barriga cada vez maior, problemas de coluna e uma tensão nos músculos dos ombros que nunca passa. Isso sem mencionar que sinto que não conheço mais a minha própria mulher. Agora, quando interajo com Janete, percebo que nós perdemos contato um com o outro muito antes de tudo isso. É quase como se ter descoberto que ela estava mentindo sobre uma coisa importante tenha me feito perceber que nós mentimos um para o outro sobre coisas menores o tempo todo. Ela está mentindo sobre ter um amante, mas também sobre ter cancelado a assinatura do jornal, como eu pedi. Como se eu não fosse capaz de perceber que os jornais estão se acumulando debaixo da mesinha de cabeceira dela. Mas eu também faço coisas desse tipo. Não falo sobre as minhas preocupações com dinheiro ou com o fato de que ela pega leve demais com o nosso filho mais velho. Mentir ficou muito mais fácil do que falar a verdade. Não lembro quando foi que as coisas se complicaram tanto. Mas já faz anos que a vida virou uma simples questão de sobrevivência. O dinheiro é curto. Janete sabe disso e eu também, e detesto falar a respeito, mas ela não sabe falar de outra coisa. Virou algo tão frequente que joga uma sombra sobre todo o resto. Quando conheci Janete, eu costumava recolher as moedinhas de 1 centavo que encontrava na rua.
Sempre adorei essas moedas. Gosto desse brilho acobreado que elas têm. Mas parei de fazer isso na frente dela, porque tenho medo de que Janete pense que é por causa do dinheiro. É assim que as coisas estão por aqui. Janete vive se oferecendo para arrumar um emprego, e consigo ver o que está estampado no rosto dela quando fala a respeito. Decepção total e absoluta. Está claro que ela se sente obrigada a isso porque eu não sou capaz de bancar a casa. Ela me culpa. Detesta ter que depender de mim para fazer uma coisa que eu não estou fazendo direito. Ela queria ter mais controle sobre a própria vida. Eu fico arrasado toda vez que ela fala isso. Já tentei explicar que eu tenho um salário decente, um bom emprego. O problema é que ter filhos custa caro. Sei que não conseguir ter filhos é um problema no seu casamento. Nem imagino o sofrimento que isso deve causar. Mas a verdade é que ter filhos tem sido uma provação para o meu relacionamento. Não sinto mais o mesmo desejo que tinha pela minha mulher desde que ela engravidou de Andy e Brian. Os 2 primeiros foram planejados, mas os gêmeos não. Foi um tremendo choque. Eu já estava exausto de ter que me virar para arrumar dinheiro para criar os outros 2. Só para deixar claro, não sou nem capaz de descrever a alegria que os meus 2 filhos mais novos me dão. Michael, o mais velho, é cheio de determinação, e Sam é capaz de conquistar praticamente qualquer um com seu charme. Mas Andy e Brian têm uma curiosidade incrível sobre o mundo, e a união entre os 2 é uma coisa que eu nunca vi. Não consigo imaginar a vida sem nenhum dos meus meninos. Mas, desde o susto dos gêmeos, a intimidade na cama com Janete sempre me deixa apreensivo. Parece que estou procurando mais sarna para me coçar. Isso me fez esquecer o que eu via nela. E saber que o seu marido vê isso nela, bom, não é fácil. A simples menção de quantas vezes eles transaram em uma noite me fez sentir um peso gigantesco. Às vezes eu acho que a insegurança é a pior parte. Você também se sente assim? Ao seu dispor, David, 14 de março de 1977. Ensino, Califórnia. David, se eu me sinto insegura? Minha nossa! Está com tempo? Sinto medo de que o meu marido me troque pela sua mulher e que eu acabe ficando sem nada. 30 anos, solteira, sem filhos, sem nenhum emprego de secretária no currículo. Eu seria uma piada. Nunca fiz nada por mim, não tenho nada para mostrar. Tudo que fiz na vida foi me casar com um médico. Muitas vezes, me sinto dominada por um aperto no coração que me diz que eu nunca vou servir para nada, que eu não tenho nenhum valor e que qualquer homem em sã consciência iria querer ficar longe de mim. Que homem vai desejar uma mulher que não pode dar um filho para ele? Por mais que Ken e eu tentemos, eu não engravido. Já causei tantas decepções para mim e para ele que a esta altura é difícil me lembrar de quando me sentia completa. O médico não sabe dizer porque ainda não engravidei, mas parece claro que o problema é comigo. Ele disse inclusive que seria inútil fazer exames em Ken, que na maioria dos casos o problema é com a mulher. Preciso de mais alguma prova de que eu não sou boa o suficiente? Quando penso em como sua esposa deve ser, imagino alguém que seja tudo o que não sou. 4 filhos e gêmeos inesperados. Deve ser uma mulher tão feminina, tão linda, tão perfeita. Imagino que o meu marido olhe para sua esposa e veja uma mulher de verdade. E tenho medo de perder a vida que construí para uma mulher que é capaz de dar o que ele quer. Pronto. Falei. Ou escrevi, para ser mais exata. As coisas mais ridículas e patéticas que sinto no meu coração. Tudo de bom. Carrie, 18 de março de 1977. Carlsbad, Califórnia. Carrie, garanto para você que não existe nada de ridículo no seu coração. E lamento muito saber pelo que você passou e o peso que isso representa. Eu gostaria de poder deixar você mais segura em relação a tudo isso. Seria muita loucura sugerir que nos encontrássemos para um almoço? Talvez em um lugar que fique no meio do caminho para os 2? Eu poderia sair do trabalho mais cedo se você puder me encontrar. Seria bom finalmente poder pelo menos associar um rosto ao seu nome. E dito isso, sei que existe uma linha muito tênue entre uma ótima e uma péssima ideia. Então, se estou passando dos limites com a minha sugestão, eu entendo. Ao seu dispor, David, 23 de março de 1977. Ensino, Califórnia. David, na verdade fico feliz com seu convite. Acho que seria ótimo almoçarmos juntos. Que tal na quarta-feira que vem, dia 30, ao 12:30, no Vitor Hugo Inn em Laguna? Vou fazer uma reserva no meu nome, mas só para garantir. Tenho 1,75 m, cabelos castanhos compridos, olhos castanhos e uso óculos com armação fina. Se você estiver perdido, é só procurar a mulher alta, magra e nervosa bebendo um Arnold Palmer. Até logo. Carrie, 4 de abril de 1977. Ensino, Califórnia. David, muito obrigada pelo nosso almoço na semana passada.
É engraçado, mas te reconheci no momento em que você apareceu no salão. Acho que foi o seu cabelo. Você disse que fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal no Telegram. Obrigada por ouvir.